Olá, boa tarde, bem-vindos ao ABC das Mães. Curtam muito o nosso programa. Se você estiver vendo pela página da TV Mais ABC Oficial no Facebook, compartilhe também com os seus amigos, porque hoje nós vamos falar de um tema muito importante que faz parte da vida, né? Nós vamos falar sobre luto e como abordar esse assunto com as nossas crianças. Nós estaremos aqui com a psicóloga Débora, lá do Espaço Clínico Ápice, que vai nos ajudar a elaborar esse conteúdo quando for necessário para falarmos com as nossas crianças. Então, super importante esse tema, compartilhem. Aproveito para pedir para vocês todos seguirem as nossas redes sociais. Tem o Instagram, que é o @claudialoia. Lá vocês acompanham o dia a dia do ABC das Mães, todos os descontos também no grupo do Facebook. Faça a sua solicitação, porque alguns descontos em empresas aqui do nosso ABC, vocês só encontram lá dentro do grupo no Facebook. Tem também o nosso canal do YouTube. Quero agradecer também ao canal do YouTube, ao Fabrício da Valsa Fotos. E olha, se você estiver procurando um fotógrafo ou vídeo para o seu aniversário, para o seu evento, a nossa indicação aqui é a Valsa Fotos. Eu vou deixar o link aqui para vocês. E lá no grupo também, se vocês quiserem procurar como vão entrar em contato com o Fabrício, só colocar na lupa Valsa Fotos, tá bom? Cheia de dicas para vocês hoje. E antes de nós começarmos o programa, eu tenho uma dica de beleza aí para você. Então assiste comigo. Gente, e agora eu tenho o recado para vocês. Imagina só rejuvenescer sem cirurgia plástica. Sem cirurgia, isso. Sem dor e pagando pouco. Olha que bacana. Aí é perfeito. Conta pra gente isso, Claudinha, Rogério. novidade é o Kit Revolution, o melhor tratamento do mercado para tirar ruga, mancha, acne, espinhas. Esse tratamento veio lá da Itália. A Alobela foi para a Itália. Foram 10 anos de pesquisa para chegar nisso daqui. E tá resumido em 2 passos. Olha que bacana. Você vai fazer primeiro, passo número 1, que é a esfoliação. Passa o produto, deixa ele agir por 5 minutos na pele e faz a esfoliação, ó. Essa esfoliação ela é importante, porque é ela que vai preparar a sua pele. Ela tira a célula morta, a oleosidade e as impurezas, tá vendo? Olha Preparou isso. a sua pele, você entra com o passo número 2, que é o que vai agir. É o creme, aqui ó, o passo número 2. E o resultado é sensacional, gente. Por quê? Porque ele tem alta concentração de DMA e ácido hialurônico e é ele que vai devolver aquela pele linda, vai tirar mancha, ruga. Melhor do que falar é mostrar. Olha as imagens do antes e o depois, que são das clientes Alobela. Olha essa viu? imagem. Que diferença. Você sabe que essas clientes fizeram o tratamento, tiveram resultado e aí elas falaram assim, olha que bacana, parabéns Alobela, obrigado Alobela. A Alobela resolveu então falar assim, vamos mostrar o antes e o depois. Tá aí para você conferir. Então aquela acne, aquela espinha, aquela manchinha que você tem na pele, a ruga, né? O pé de galinha, o bigode chinês, ruga na testa, qualquer lugar você pode utilizar. E o melhor, qualquer idade, você que é novo tem acne e espinha, para quem já tem idade tá começando a ruguinha, para quem já tem muita idade e tá com aquela ruga acentuada, resolve também. O importante é você ligar agora, começar o seu tratamento, então corre pro telefone, você vai ligar agora na Central da Alobela, tem plantão, lá são especialistas, você liga lá 4003-3763, os especialistas vão te orientar a melhor forma de você utilizar o seu tratamento e aí, claro, que você vai ficar com a pele linda. Então corre pro telefone. Ligando agora 4003-3763, ó. Pediu o seu kit Revolution, comprou o seu kit de 60, leva de presente um conjunto semijoia banhada a ouro. Uau, a gente adora presente. Presente é uma delícia. Mandar. Pode pagar no cartão em 10 parcelinhas. Não tem cartão? E aí? Pode pagar no boleto bancário. E para quem ligar agora, eu vou liberar 100 kits com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então aproveita, ó. Liga, não perca a oportunidade. Hein, gente? Corre, 100, porque então. 100 vai assim, ó, voando, né? Liga agora, então, 4003-3763, para ele garantir aí as 100 primeiras com frete grátis para quem assiste aqui o ABC das Mães, viu? Pra ficar com a pele linda. Ó, vamos ficar com a pele lisinha, hein? Agora sim, nós vamos dar início ao nosso programa, porque a psicóloga Débora Matos, lá do Espaço Clínico Ápice, quero aproveitar e mandar um beijo para todos do Espaço Clínico Ápice, que atende tão bem aí o nosso ABC das Mães já há 3, 4 anos, né? Beijo aí para todos vocês. Nós vamos falar sobre luto. Como falar de luto com as nossas crianças. Boa tarde, Débora. Obrigada por ter vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, viu? Boa tarde, Cláudia. Eu que agradeço estar Bom, aqui de novo. Vamos lá. Porque, Débora, é tão difícil a gente falar, né, de luto.
E por que a gente sente essa dificuldade? Porque diversos outros temas são mais fáceis de serem abordados, apesar de alguns outros serem tão complexos quanto, mas luto é tão difícil, né? Falar sobre luto é pensar sobre morte, né? E normalmente, quando a gente pensa sobre a morte, a gente se dá conta de que nós não somos eternos, né? Que nós temos um tempo de vida, né? E que nós vamos em algum momento ter que deixar para trás as pessoas que a gente ama, as experiências que a gente teve, as coisas que a gente tem, isso vai ficar para trás em algum momento, né? Então a gente começa a se dar conta da nossa mortalidade, que nós somos mortais, né? Um outro aspecto ligado ao luto e à morte, né, é que também nós vamos perder as pessoas que nós amamos. E isso é muito difícil você imaginar, né? Perder um pai, um filho, né? Um irmão, alguém que seja muito querido, né? Então, essa é uma das razões. Um outro aspecto é que, assim, como a morte ainda é algo desconhecido, né? Embora as religiões tragam explicações para o que acontece após a morte, a gente não tem certeza ainda, né, do que vai acontecer. Então, né, a gente fica pensando, será que eu vou sentir dor? Será que dói morrer? O que acontece depois, né? Como medo uma TV, do desconhecido, né? O medo do desconhecido. É como uma TV que você desliga e fica aquela tela preta, né? E tem uma outra questão que, assim, as pessoas têm, às vezes, a fantasia de que pensar sobre a morte, sobre o luto, a gente pode atrair ela, né? Então, é comum, por exemplo, às vezes você está em família ou num grupo de amigos e alguém começa a tratar sobre alguém que faleceu ou algo que já viveu, né, em relação a essa questão. E aí sempre tem alguém que em algum momento diz, né, olha, nossa, mas esse assunto está muito mórbido, né, bate na madeira. Né? Então parece que assim, naquele momento parece que a morte está rondando ali todo mundo, né? Então existem essas fantasias e que tornam mais difícil você pensar sobre esse assunto, né? Mas a gente não pode esquecer que assim, a morte faz parte da vida, né? E eu acho que pensar sobre a morte é aprender a valorizar tanto as pessoas que estão conosco, que convivem conosco, né? E valorizar cada dia, cada instante da nossa vida, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Né? Viver o hoje, né? Sim, sim. Valorizar, né, tudo aquilo que a gente tem, as experiências que a gente tem. Eu acho que isso é o mais Agora, importante. Débora, e os rituais fúnebres? Qual a importância deles? Porque a maior parte das vezes, nós pais, eu ainda não passei por isso, mas um dia que eu passar, levo ou não levo, por exemplo, num velório, sepultamento, cremação? Qual é a importância desses rituais, seja para nós adultos ou seja para a criança mesmo presenciar? Tá. Os rituais fúnebres, eles são importantíssimos, né? Porque tem a questão de você, de respeito àquele que se foi, à memória daquele que se foi, mas os rituais, eles são importantes principalmente para aqueles que ficaram, né? Então é o momento no velório em que a gente se dá conta de que houve realmente a morte, né? E a partir disso a gente vai começar a repensar a relação que a gente tinha com aquela pessoa, a gente passa a ressignificar a nossa vida, pensar o que vai acontecer depois daquela perda, né? Então, tanto para o adulto quanto para a criança, é importante viver esses rituais, né? Tanto que, por exemplo, em situações em que existe a morte sem o corpo, né, as famílias que enfrentam esse problema têm muito mais dificuldade de vivenciar o luto, porque não teve aquela presença, né, do corpo, da pessoa ali, né? Aquela despedida, né? Aquela despedida, exatamente. Então fica sempre aquela dúvida assim, será que foi mesmo? Né? Então são pessoas que têm mais dificuldade. Então esses rituais, eles são importantes. E mesmo para a criança, né, também é importante que participem. É claro, desde que a criança queira participar, né? Então é importante que ou os pais ou alguém converse com a criança, se ele sabe o que é a morte, se ele sabe o que aconteceu com aquela pessoa, o que ele vai ver no velório, né?
Então é importante dizer isso e explicar para a criança, né? O que ele vai encontrar quando chegar lá. Né? Então, é importante essa colocação para uma criança que já tenha discernimento, assim, não vale uma colocação perguntar ou tentar levar e mostrar para uma criança de 1, 2 anos, muito pequena. Sim, são crianças muito pequenas. Antes dos 5 anos, eles não têm muito essa ideia. Na realidade, a criança, ela pensa que a morte, ela é reversível, né? Sim. Então, como se fosse você deitar Dormir e e acordei. dormir. Isso. Sim. Só as crianças mais velhas, a partir de 5, 7, 8, 9 anos, começam a ter uma compreensão melhor sobre Aí vale a pena perda. a família ir refletir com a criança, se ela quer ir. Aí, Isso. nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim. E na hora, como preparar essa criança? Então, o preparo é eu contar e falar, olha, lá vai ser assim, assado. As Isso. pessoas, eu tenho que detalhar para a criança ou não? Eu passo por cima e aí deixo na hora ela sentir. O que você sugere, Débora? Então, sempre que você for conversar com a criança, independente do assunto que você for tratar, a gente sempre orienta que, assim, você parta sempre daquilo que a criança já conhece. Tá. Né? Então, você pode perguntar, você sabe o que é a morte? Né? Os bichinhos de estimação, eles ajudam muito nesse sentido, né? Porque eles têm a vida mais curta, um peixinho, coisas, então a criança experimenta isso mais cedo. Né? Mas você pode perguntar, então, se ele sabe o que é a morte, o que acontece com a pessoa quando ela morre. Né? E aí, diante da resposta da criança, você vai ajudando ela a compreender esse processo. Né? E aí você pode dizer, olha, a partir do momento que a pessoa morre, o corpo é arrumado, ele fica num caixão, esse caixão vai estar adornado de flores. Né? Então, você vai ver muitas flores no local do velório, você vai ver pessoas que vão estar tristes, porque estão chateadas pela pessoa que se foi. Né? Então, é importante dizer mesmo, ir explicando para a criança e aí tirando as dúvidas. Né? Agora, Débora, por exemplo, eu já vi casos de famílias, morreu uma tia e a família falou, ela foi viajar, foi fazer uma viagem. Sim. Isso é correto? Eles usaram o sentido figurado ali, foi fazer uma viagem, mas não explicaram. Na cabeça da criança, pelo que eu percebi assim de fora, a pessoa foi viajar para a praia, foi feliz e daqui a pouco volta, né? E eu não sei se isso em algum ponto pode ser bacana de se falar ou não, se a gente deve sempre falar a verdade e explicar o que de fato aconteceu. O importante é você falar a verdade e explicar o que aconteceu, né? Porque assim, imagina, você disse que a tia foi viajar. Em algum momento, essa criança vai esperar que essa pessoa retorne, só que essa pessoa não vai retornar, né? Então, a criança começa a desconfiar dos adultos, né? De que aquilo que os adultos trazem de informação para ela nem sempre é verdade, né? E isso pode suscitar medos desnecessários e fantasias desnecessárias que vão atrapalhar aí esse processo do luto. Né? Então, por exemplo, toda vez que alguém for viajar, essa criança pode ficar muito assustada e com medo, porque ela sabe que aquela tia viajou. Pode não voltar nunca mais. Pode não voltar nunca mais. Então, né? sempre falar a verdade, né, Sempre Débora? falar a verdade. A verdade é sempre o melhor caminho, né? Independente do assunto que você for tratar com a criança. Né? Até porque são assuntos que fazem parte da vida. Né? Mesmo no luto do adulto, a gente passa a lidar melhor com essas situações quando a gente teve experiências positivas durante a infância. Sim. Né? Então, isso é importante. A verdade é sempre o melhor caminho, sim, né, gente? Sim, sempre o melhor caminho. Muito legal. Ó, eu vou para um intervalo bem rápido e na volta eu continuo com a Débora aqui, que vai auxiliar a gente aí a lidar com esses assuntos com as crianças. Já volto.
Voltamos e o assunto de hoje bem legal. Nós estamos falando com a psicóloga Débora do Espaço Clínico Ápice sobre como lidar com o luto e as crianças. E eu queria saber da Débora. Débora, se a gente tem um ente querido que está passando por um luto, é tão difícil quando nós estamos do outro lado, o que dizer para essa pessoa? Como a gente pode ajudar uma pessoa que está passando por um luto? Primeiro, estar junto com a pessoa. Né? O fato de não saber o que dizer e como se comportar diante do enlutado faz com que muitas vezes as pessoas se afastem, o que aumenta a sensação de solidão e de abandono daquela pessoa. Então, estar junto, oferecer apoio, escutar o que a pessoa tem a dizer, ela falar sobre os sentimentos dela, sobre a tristeza, como ela vai levar a vida dela a partir daquele momento, né? Oferecer apoio, eu acho que esse é o principal, acolhimento. Por mais né? que a gente não saiba o que falar, o importante é estar lá, né? Sim, sim. E tem uma outra questão importante também, a morte, ela impacta muito a vida daquela família, né? Principalmente assim, famílias jovens, quando é o pai ou a mãe que falecem, ou um dos filhos, né? Existe uma mudança muito grande da estrutura diária, né? De atividades. Então, por exemplo, se no casal quem falece é o marido, né? E a mulher cuidava dos filhos e da casa, e o marido era quem era o provedor, né? Daquela família. Então, assim, essa mulher, ela vai ter que ter um cuidado diferente, ela vai continuar tendo as mesmas funções que ela tinha com o marido, mas ela vai ter que assumir a função desse marido na vida da família, né? Então, ter pessoas que ajudem, né? Levar as crianças para a escola, ir ao supermercado, ajudar a fazer as contas, a saber como é que o marido lidava com o orçamento da família, né? Então, isso, o impacto da morte é muito forte, né? Então, esse tipo de apoio também é necessário. Às vezes a gente pensa muito na questão assim, o que eu devo dizer? Né? E a gente se esquece desse outro lado, que o quanto muda a vida de uma família quando alguém rotina, se vai. né? A rotina. Vira de pernas para o ar. Isso. E principalmente, assim, uma pessoa que faça o apoio das crianças. Né? É importantíssimo que essas crianças recebam apoio quando... porque assim, a mãe ou o pai já estão tendo que viver com toda essa transformação e com o próprio luto. E às vezes eles não têm condições de dar suporte emocional para aquelas crianças que também estão sofrendo. Então é importante que alguém da família, um amigo, alguém que seja da confiança, faça esse suporte. Agora, Débora, e o luto é diferente, né, para um adulto e para uma criança. Como você percebe que as crianças enfrentam o luto e os adultos? Qual é essa diferença? Tá. Os sentimentos, alguns sentimentos básicos, eles são iguais, né? Então, a tristeza, a melancolia, né? O vazio, as crianças também sentem isso. A grande questão da criança é que, assim, principalmente quando você tem a perda de pais ou daqueles que fazem um papel materno e paterno, é que a criança tem uma sensação de desamparo muito grande e de abandono, né? Por isso que é importante que alguém ajude aquela família a se reestruturar. Então, como eu disse antes, crianças até 5 anos, elas têm uma compreensão diferente, então não veem a morte como reversível, elas veem, aliás, a morte como reversível, né? De 5 a 7 anos, elas já passam a ter uma compreensão maior de causa e efeito, então, conversando com a criança, explicando, dando exemplos, a criança consegue perceber, né, a situação de morte. E por volta de 8, 9 anos, a criança já percebe a irreversibilidade da morte, mas ela não entende a morte como algo natural. E aí, muitas vezes, a criança pode se sentir culpada, achando que ela pode ter feito alguma coisa e que ou o papai ou a mamãe ou alguém próximo tenha causado isso. Que ela possa ter causado isso. Né? E o que nós pais podemos fazer, né, com os nossos filhos para que eles encarem, seja a morte de um ente tão mais próximo ou de animal de estimação, enfim, de forma mais natural, né? Porque
parte desse ensinamento e da conduta ali vai ser nossa, né? Nós transmitimos, né? Sim. O que a gente tem que fazer para tentar ensinar da forma correta e mais natural possível? Bom, primeiro sempre um diálogo franco, né? A verdade sempre, A né, verdade Débora? sempre. É escutar os sentimentos da criança, acolher esses sentimentos e dizer que é natural se sentir triste, é normal chorar, a gente sente falta mesmo, né? Mas a gente tem que se lembrar dos momentos bons que viveu, né? Ou com o bichinho, ou com aquela pessoa específica. Olhar fotos quando a criança quiser, levar ao cemitério, né? Então, existem situações que podem ser feitas para minimizar, né? E para que a criança se sinta acolhida, né? Eu acho que esse é o principal. Porque para eles é tanto mistério. Outro dia eu vi as amiguinhas da minha filha, elas estão com 6, 7 anos e elas queriam ir conhecer um cemitério, né? É tanto, para eles é algo mágico, é algo que não se fala muito. Sim. Talvez por isso que eles queiram, às vezes ficam até curiosos, né? Isso, é uma curiosidade, exatamente. Então a gente tem que sempre falar desses assuntos com as crianças da forma mais clara possível, né? Agora, Débora, e quanto tempo que um luto, né, geralmente é vivenciado? Porque, sabe, quanto tempo para ultrapassar aquele limite? É normal uma pessoa vivenciar um luto da forma mais, né, forte, enfim, aquela tristeza, aquela melancolia? Quanto tempo geralmente dura um luto? Tanto eu queria saber, num adulto e numa criança. E a partir de que momento, né, essa família deve procurar ajuda? Tá. Não tem um tempo específico, né? Na realidade, a morte de um ente querido, ela impacta a vida para sempre, né? O que vai auxiliar no processo de elaboração do luto são as possibilidades que a pessoa ou a criança tem de expor os seus sentimentos, né? De vivenciar a perda e se acostumar com a perda, né, daquele que se foi, e do apoio social que essa pessoa vai receber, né? Então, a partir disso, as pessoas podem começar a lidar com esses sentimentos de uma forma mais saudável, né? O que acontece é assim, existem pessoas que têm dificuldade mesmo em lidar com esses sentimentos, e isso vai depender muito, por exemplo, da idade do enlutado, se a pessoa tem, por exemplo, uma doença mental pré-existente, às vezes uma depressão que ela já vinha tratando há muito tempo. Então, viver um processo de luto e de perda de alguém próximo vai ter um impacto diferente para essa pessoa, né? Vai depender também da forma da morte, a idade do morto, né? Se existia um bom relacionamento entre o enlutado e a pessoa que morreu, porque às vezes você não tem tempo para se despedir. Então, existe uma diferença entre o que a gente chama de morte anunciada, né, em que a pessoa fica doente por anos e você tem tempo de vivenciar esse luto, de se despedir e de resolver, né, pequenos dissabores que existiam ali na relação entre a pessoa e a pessoa que está no fim da vida, né? Então, é diferente do que a morte que é instantânea por um acidente, uma violência, enfim. Esses são lutos que são um pouco mais difíceis de serem vivenciados, né? Porque não é esperado, né? Em nenhum momento. Isso. O impacto disso é maior, né? Então, provavelmente a pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, assim, o impacto, ele é esperado, ele é natural, né? O primeiro ano normalmente é o mais difícil, os primeiros meses até o primeiro ano é mais difícil. Começa a se pensar em problemas quando a pessoa não consegue lidar, não está conseguindo lidar sozinha com os próprios sentimentos, né? Ou quando já se passaram às vezes 5, 10 anos, a pessoa ainda vivencia o luto como se a morte tivesse acabado de ocorrer, né? Mantém o quarto como a pessoa deixou, né? Eu já tive contato com algumas mães que perderam filhos em situações de violência ou acidentes e que depois de 5, 10 anos a mãe ainda mantinha o quarto como ele deixou no dia, né? Então isso mostra que aquela pessoa está tendo dificuldade de lidar com aquele fato, né? E aí é preciso sim buscar ajuda.
No caso das crianças, também mudanças de comportamento, queda no rendimento escolar, né, tristeza excessiva. Isso tudo são pequenos sinais que a gente vai observando, e aí é importante buscar a ajuda do profissional, de um psicólogo e do psiquiatra quando necessário. Ai, legal, Débora. Mas olha, o principal recado aqui da Débora referente ao luto é sempre trabalhar com a verdade, Sim. né? Com a criança. É claro que existem formas e formas de se falar com a criança, mas sempre com a verdade, especialmente quando eles já têm ali seus 5 aninhos, que já começam a ter mais discernimento aí das coisas, né? Isso. Ai, obrigada, viu, Débora, por ter Imagina. esclarecido aqui as nossas dúvidas, um tema tão difícil, né? É difícil, mas importante, que Importante faz parte ser da dito. vida. Muito legal. Obrigada mais Eu uma que vez, agradeço. viu, Débora? Dá um beijo todo mundo lá na ápice. Dou sim, pode deixar. Ó, gente, agora vou falar de qualidade de vida para você que quer dormir bem, quer ter longevidade. Vou falar de um colchão revolucionário aí para vocês que está pertinho aqui no ABC. Olha o recado. E o recado agora é para você que busca qualidade de vida e parte dessa qualidade vem de um sono bom, não é mesmo, Márcio? Exatamente, Cláudio. Sono Quality é o colchão da saúde. Aí a pergunta chega, você está dormindo bem? Você tem problemas de insônia, dores nas costas, tudo isso só vai aumentar se você continuar dormindo num colchão ruim. Por isso que eu venho aqui trazer essa novidade, que é o colchão da saúde feito por médicos especialistas. Aqui você tem 8 terapias para cuidar da sua saúde. Uau. A ideia foi o seguinte, imagina você, enquanto você dorme, que é 1/3 da sua vida, você ser tratado e cuidado por 8 terapias. Não seria maravilhoso? Maravilhoso. Aí a gente conseguiu fazer esse colchão maravilhoso que vai estimular sua circulação sanguínea, vai fortalecer a sua estrutura óssea e prevenir osteoporose. Além disso, tem a densidade progressiva que derruba qualquer colchão da concorrência, que é distribuir o seu peso por igual no colchão, não fazendo aquele vinco e não estimulando hernia de disco, bico de papagaio, que são problemas que só aumentam se você não toma uma iniciativa. Então, o que você vai fazer agora? Precisa conhecer essa maravilha. Preço de fábrica, da fábrica direto para a sua casa, isso é muito importante dizer, por isso o preço fica em conta, preço de colchão comum e tudo isso agora pertinho de você. Venha conhecer o nosso showroom de fábrica. Estamos no ABC Paulista, na Rua General Isidoro Dias Lopes, 365, na Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Lá você vai ser atendido por um especialista de saúde, que vai mostrar todas as terapias, como o colchão funciona. O melhor colchão terapêutico do mundo você vai conhecer lá. A Sono Quality está sempre pensando no melhor para você. Está esperando o quê? Tome uma atitude de saúde e venha conhecer a nossa fábrica em São Bernardo. Sono Quality é o colchão da saúde. Gente, maravilhoso. Imagina só você acordar massageada, não dá para perder. Então aproveitem mais essa oportunidade para vocês. Legal, hein? Não dá para perder. Bom, gente, o programa de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer o meu look lindo da Show Moda, a calça, a t-shirt também. Lembrando que vocês têm descontos exclusivos. Só falar lá, olha, sigo a Cláudia, sigo o ABC das Mães que tem desconto, tá bom? Agradecer o cabelo do Mamãe Que Disse, maquiagem também do Mamãe Que Disse. E quero agradecer mais uma vez o meu cenário, que é da Especialista, e a Diniz Presentes. Em ambas as lojas, vocês têm descontos especiais, tá bom? Não dá para perder. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa.